Boa noite, pessoal. Mais uma entrevista no nosso quadro Papo Reto. Hoje temos um convidado muito especial, um convidado gabaritado para conversar sobre futebol, falar sobre parte tática, sobre entendimento de jogo. Um cara que teve vivência por diversos cantos do mundo e vai passar um pouquinho da nossa experiência aí. Então, queria te agradecer, Zeca, por fazer parte dessa live, por passar para nós esse teu conhecimento, essa tua bagagem, a tua cultura adquirida, né? Queria dizer que é uma honra muito grande poder trocar essa ideia contigo, um amigo que eu fiz no futebol. Então, fico muito feliz que tu tenha aceitado o convite. Boa noite, Stuane, o pessoal que nos acompanha aí. Eu também fiquei muito contente de receber o teu convite, de ser lembrado para participar aqui do Papo Reto. E como tu bem colocaste, uma das melhores coisas que nós encontramos no futebol, que nós conseguimos no futebol, são as amizades, né? Porque o futebol, um dia, ele vai passar pela vida de todo mundo. Um dia nós vamos sair do futebol, mas as amizades ficam, né? As amizades é um negócio muito legal, assim, e é o que nos motiva nesse meio que por vezes é tão competitivo, por vezes é tão cruel até, mas é legal. Então eu tenho já algum tempo de estrada aí que a gente pode aprofundar no decorrer do nosso bate-papo. Primeiramente, agradecer e dar uma boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. Show de bola, Zeca. Antes da gente começar a contar um pouquinho da história do Zeca e ver o que ele tem para nos contar, quais são as características e ideias de futebol dele, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, tá? A Fernanda Fotografias, que disponibiliza todas as fotos do canal, né, e faz um trabalho muito bacana. Então, quem tiver interesse na parte da fotografia, entra no perfil dela, eu vou deixar tudo na descrição aí. A ProCoach, né, que é a página de cursos que eu disponibilizo da área da saúde. Então, quem tiver interesse em curso de preparação física para o futebol, biomecânica, fisiologia do exercício, toda essa parte mais conteudista vai ter lá. E a Personalia Premium Fitness, que é a academia que apoia o projeto, né? Hoje, pela primeira vez, a gente está fazendo fora de lá, mas eles continuam nos dando apoio e é sempre muito importante lembrar. Zeca, a gente se conheceu ali no Santos, certo? 2016, isso? 16 ou 17? 18. 18, isso. Tô bem de timeline que tá louco. Bem perdido. Mais perdido que cebola e salada de fruta. Isso, a gente se conheceu ali em 2018, então. Tive o prazer de trabalhar com ele. Foi um cara que eu particularmente, desde o início, já colei ali, porque, poxa, tinha uma carreira na parte da preparação física que era o que eu exercia muito, muito grande, muito forte, um conhecimento muito amplo, e me ensinou muito, né? Foi um professor para mim, então foi muito bacana. E eu queria que tu contasse para o pessoal que está assistindo, para quem não conhece a tua trajetória, quem é o Zeca no mundo do futebol? Conta para nós da tua passagem, da tua experiência, Zeca. Bom, Stone, eu comecei, até é interessante essa questão, trazendo um pouco para o ano de 2018 ali, essa confusão temporal que tu fizesse aí é uma coisa normal no futebol. Não, isso no futebol é normal, sabe por quê? Porque o futebol ele é vivido de forma tão intensa e acontece tanta coisa em tão pouco tempo que nós temos a impressão, às vezes nós chegamos num clube, trabalhamos um mês e parece que faz 2 anos que a gente está ali. Então, realmente, quando a gente vai buscar na memória, parece que a gente se conhece há tanto tempo, parece que nós vivenciamos tantas coisas juntos, que a gente vai lá para o ano de 2016 e, na verdade, nós nos conhecemos em 2018. E que coisa louca isso, né? E eu comecei no futebol, tem tempo, eu comecei no futebol em 1991, inclusive o ano que vem vai ter uma comemoração de 30 anos de carreira, né? Já está prevista.
E eu tive a oportunidade, eu sou natural de Pelotas, para quem não sabe, hoje, atualmente, eu resido em Caxias, mas eu sou natural lá da Zona Sul. E ali eu tive a felicidade de ter na minha cidade 3 clubes que jogavam profissionalmente. O Brasil, a dupla Brapel, né, conhecida, e mais o Farroupilha. Então, em 91, eu ingressei no mundo do futebol pelo degrau de baixo, como eu acho que o profissional ele tem que começar pela base. Eu comecei trabalhando com o Sub-17 do Pelotas, eu fui para o Sub-20, eu tive a felicidade de ir para o Sub-20 no mesmo ano, e eu me lembro que eu tinha 21 anos na época, e alguns atletas do Sub-20, obviamente aqueles de último ano, eles já tinham 20 anos, então nós éramos praticamente contemporâneos, eu era praticamente da idade dos atletas. Tanto que alguns, evidentemente não todos, porque a vida nos dispersa muito, né? Mas alguns daquele grupo eu mantenho contato e relação de amizade até hoje. E, eventualmente, quando eu vou a Pelotas, a gente se encontra, alguns trabalham com futebol, alguns são colegas de profissão hoje, então a gente se encontra às vezes simplesmente para tomar um café, ou contra ou a favor, mas cai novamente naquela situação que nós abordamos no início, a questão das amizades dentro do futebol. E ali eu tive então trabalhei na base da dupla Brapel, e por fim eu fui para o Grêmio Atlético Farroupilha, que é o clube que tem uma peculiaridade lá em Pelotas, embora ele pode não ser um clube de tanta expressão a nível estadual, mas ele tem por característica revelar muitos profissionais para o futebol. Então, muita gente não sabe, mas pelo Farroupilha, o pessoal mais antigo aí vai lembrar, passou o Enio Andrade, treinou Farroupilha, teve em início de carreira, então, e vários outros treinadores aí e diversos profissionais do futebol também. Então, eu tive a felicidade de trabalhar no Farroupilha, primeiramente profissionalmente, com a preparação física, e depois, quando eu passei por uma carreira de treinador, também o primeiro clube que me abriu as portas para o departamento profissional foi o Farroupilha. Então é um clube que eu tenho na memória afetiva, tem um lugarzinho especial ali para o fantasma, como ele é chamado. Depois eu saí de Pelotas, rodando por vários clubes aí, fazendo contatos, deixando amizades. Então tive a oportunidade de passar por Novo Hamburgo, por São José, por Caxias, por Inter de Santa Maria, trabalhei também em Santa Catarina, Paraná e Goiás, sempre com a preparação física, até que em 2014 eu fiz uma opção de abrir mão, de certa forma, dessa carreira de preparador físico, que até então eu tinha, e iniciar uma carreira como treinador. E aí, novamente, o que eu faço? Novamente, eu dou 2 passos para trás e começo a trabalhar com categoria de base, trabalhar com sub-15, trabalhar com sub-17, até chegar novamente no profissional. Justamente nesse retorno à base foi que nós nos conhecemos ali no Santos, né? Então eu fiz os 2 trajetos da base ao profissional, tanto na preparação física como depois como treinador. E essa semana, ainda segunda-feira, eu fiquei bastante feliz que eu fui convidado a fazer uma palestra online, agora em tempos de quarentena, tudo é online, né? Um grupo de estudos aí sobre futebol, e o tema que foi me passado foi justamente esse, foi a passagem do atleta da base para o profissional. O que esse atleta precisa, quais são as expectativas que ele tem, as expectativas às vezes excessivas que o clube e os gestores como um todo, e todo mundo que gravita na volta desse atleta, que expectativas esse atleta jovem muitas vezes carrega, e muitas vezes não estando totalmente pronto. Bom, mas aí já começo a fugir da tua pergunta inicial. Eu penso que consegui resumir um pouco da minha carreira aí. Tive também uma passagem pelo Oriente Médio lá, que a gente pode conversar mais adiante, que também foi um negócio bem rico dentro dessa trajetória, com preparação física também. Enfim, é assunto que não se esgota. E nós ficamos 3 horas aí, faltou tempo aí, né? Em quais países tu passou lá no Oriente Médio, Zeca? Só por nome, assim, só pra gente ter. Eu fiquei uma temporada na Arábia Saudita, fiquei 2 temporadas nos Emirados Árabes e 3 temporadas no Bahrein. Bahrein que eu acabei tendo mais vínculo, assim, até porque quando eu cheguei no Bahrein eu também já estava mais amadurecido em vários aspectos, como pessoa e também como profissional, né? Então a gente vai aprendendo
melhor a aproveitar as oportunidades, a extrair o melhor de cada oportunidade. Então, no Bahrein, fiquei 3 temporadas e fui nessa escadinha, 1 ano de Arábia Saudita, 2 de Emirados Árabes e, por fim, 3 de Bahrein. Ah, show de bola, show de bola. Acho que tu conseguiu resumir bem aí numa grande trajetória, cara, ótimo. Então, a minha primeira pergunta vai ser o seguinte: como foi justamente essa experiência no mundo árabe? Como foi morar lá? Como foi tu chegar lá num país que tem uma língua completamente diferente, né? Por mais que se tenha o inglês como fluente também, e conseguir se adaptar, conseguir se ajustar e ajustar a vida lá. Essa passagem no mundo árabe, ela, como pessoa, assim, eu nem falo como profissional, mas como pessoa, ela te dá um ensinamento fantástico, assim. E eu divido em 3 etapas. Primeira etapa, eu fui para a Arábia Saudita, aí sim, eu era bem jovem, eu fui sozinho, nós éramos uma comissão de 4 brasileiros, nós morávamos sozinhos, morávamos os 4, quando eu falo sozinhos, sem a família, né? Então, nós morávamos os 4 na mesma residência ali, uns condomínios fechados que tem lá só para estrangeiros. Então é interessante porque dentro dos muros é vida ocidental e fora dos muros é vida árabe. Aí uma série de regras e leis que nos são impostas lá. Mas enfim, então eu era bastante jovem e saí muito cru daqui do Brasil e cheguei lá, naturalmente eu tomei um choque, né? Quem sai daqui para o mundo árabe a primeira vez leva um choque. Eu fui para a Arábia Saudita, veja como são as coisas e como o mundo é pequeno. Eu fui para a Arábia Saudita, só que nós descíamos no Bahrein, mas eu nem conhecia Bahrein. Nós descíamos no Bahrein e dali o pessoal do clube nos recebia, fazia o nosso visto de entrada na Arábia Saudita e dali nós íamos de carro até o Bahrein, da Arábia Saudita, Bahrein dá uns 40 minutos mais ou menos de carro, e nós fazíamos esse trajeto. Depois passou o tempo, só abrindo um parêntese, depois passou um tempo e esse hotel que eu fiquei lá no Bahrein, a primeira vez que eu cheguei no mundo árabe, que me colocaram nesse hotel, era no Bahrein para mim trabalhar na Arábia Saudita. Nós vamos poder perder o fim da meada. Eu vou tentar ser claro o suficiente. Depois eu morei próximo desse hotel, visitei esse hotel algumas vezes com os clubes que eu trabalhei no Bahrein e passava quase que diariamente eu passava, se não na frente, mas na esquina desse hotel, e muitas vezes quem estava comigo eu contava a história. Pô, a primeira vez que eu vim para o mundo árabe eu fiquei nesse hotel, nunca imaginei que eu ia morar no mesmo bairro depois, né? Então o mundo às vezes nos reserva, e nisso o futebol é pródigo, nos reserva surpresas que a gente nem imagina. Por que eu digo que são em 3 etapas? Porque cada vez que eu voltei para o mundo árabe, eu voltei numa situação pessoal diferente. Então, quando eu voltei a segunda vez para os Emirados Árabes, aí eu já era casado, aí a minha esposa foi comigo, então eu passei 2 anos lá, mas não senti tanto como 1 ano na Arábia Saudita. Porque, enfim, nós tínhamos a nossa vida e conhecemos outros brasileiros que moravam lá, fizemos também amizades entre os brasileiros que perduram até hoje a gente tem contato. Fiquei muito feliz que quem me levou para lá foi, na época, um ex-atleta meu, então o cara tinha trabalhado comigo no Pelotas, inclusive, ele foi meu atleta no Pelotas, e ele foi jogar nos Emirados Árabes e pediram um preparador físico que tivesse experiência no mundo árabe, que ele conhecesse e tal, e ele foi lá me buscar, foi lá, me indicou, e eu, enfim, aí fiquei 2 anos no clube, acabou que nós fomos para ficar 2 anos, e ele ficou 6 meses, foi embora, essas coisas do futebol, e eu fiquei as 2 temporadas lá. E depois a fase do Bahrein já foi uma fase mais ainda diferente das 2 anteriores, porque primeiro eu fui para um clube, numa situação que aí a família não pôde me acompanhar, e eu já tinha uma filha também, a família já não pôde me acompanhar, então o primeiro ano foi bem difícil, assim. Eu voltei e aí o treinador do clube, nós fizemos uma campanha muito boa lá, ganhamos a Liga, fomos vice-campeões da Copa, ganhamos a Liga, e fomos quarta de final numa competição do Golfo, ali, numa competição continental. E o treinador, alguns anos depois, assumiu a seleção nacional. Quando ele assume a seleção, ele de novo me chama. Aí eu fui, aí sim, aí já foi com toda
aí já foi toda a patota, né? Já fomos morar, aí fomos de muda para o Bahrein, e aí quando eu retornei, aí eu já tinha chegado na seleção e tal, eu digo, pô, agora eu preciso, ou eu vou parar com o futebol, ou eu vou fazer outra coisa. A preparação física tinha chegado para mim num limiar assim que eu não seria difícil eu conseguir continuar buscando motivação para trabalhar com a preparação física. E aí, enfim, aí comecei a trabalhar como treinador, mas ainda assim, depois, já trabalhando como treinador, ainda tive uma outra oferta de voltar para o mundo árabe. Já tinha trabalhado, inclusive, com profissionais aqui no Brasil. E o mundo árabe sempre é tentador, né, porque nos dá uma condição de trabalho que não se tem aqui no Brasil, principalmente em termos de garantias, em termos de estabilidade ao longo de uma temporada. Isso aí o profissional do futebol preza muito. Aí eu acabei retornando para lá, isso foi ano de 2019, logo que eu tinha saído do Farroupilha. Aí fui mas já inserido numa comissão técnica que eu já conhecia muito bem, e já exercendo uma função de meio de preparação física, meio de auxiliar técnico ali, já dirigindo alguns trabalhos de campo também. Então foi por isso que eu digo, cada vez que eu voltei ao mundo árabe, não foram um ano repetido, um ano multiplicado por 6. Foram 6 anos de experiências, porque cada temporada foi um aprendizado, uma situação pessoal e profissional diferente. E esse cumulativo de vivências é que nos faz ter o amadurecimento como profissional e como pessoa, que eu sempre faço questão de ressaltar. Quem sabe a próxima volta já como treinador profissional lá de clube de ponta já daí. Seria numa outra forma, né? Seria, vamos trabalhar para isso. Um dos objetivos que eu voltei também foi para fazer a certificação da CBF, e a partir da certificação da CBF, com os contatos que eu tenho lá, eu quero retornar para lá como treinador. E lá se é bem o meu objetivo mesmo, está dentro do meu plano de carreira. Eu tendo a certificação e conhecendo o país e tendo os contatos que eu tenho lá, é uma possibilidade muito grande que eu assuma um clube lá como head coach. Ah, show de bola. Depois vai mandar camisa para nós aí. O Xaxá é outro que deve te cobrar. Aí tu vai colocar depois, cada camisa tem a sua alma. Você coloca ali, tira uma foto que nem faz o Xaxá. O Xaxá eu fiquei devendo uma camisa para ele, vou dizer de público aqui que fiquei devendo. Por que fiquei devendo? Porque o término dessa temporada foi muito abrupto, né? Foi em meio à pandemia. Então o clube estava vazio e justamente o cara do almoxarifado lá, com quem não só eu, mas os jogadores brasileiros que voltaram comigo, queriam pedir a camiseta lá, não teve como ninguém pegar a camiseta lá dessa vez, e eu tinha prometido pro Xaxá, agora eu vou ter que voltar lá só para buscar a camiseta do Xaxá. Que barbaridade. E tu pode dever dinheiro, mas camisa não deve pro homem, não. Não, camisa não, com camisa não se brinca. Ele tem poucas, né? Ele tem 600 e pico camisetas, né? Então uma vai fazer falta. Zeca, tu comentou um pouquinho para nós agora da tua experiência, da tua bagagem, do que tu adquiriu lá, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Mas voltando mais para a parte do futebol, o que tu pegou lá, né? Coisas que tu viu, que tu aprendeu, que tu vivenciou, que aqui tu sentiu falta, seja de estrutura, seja num geral, assim. Olha, tem vários aprendizados. Quando eu fui no ano 2000, minha primeira passagem lá foi no ano 2000, né? Temporada 2000-2001. Então, o que eu cheguei lá tentando fazer e aplicar lá o que eu aplicava aqui. E não deu certo. Deu certo, tive problemas, desde problemas físicos, problemas clínicos, assim, problemas de lesão, porque a carga que nós trabalhamos, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, é uma sobrecarga demasiada para o atleta árabe. O atleta árabe ele tem outro tipo de vida, outro estilo de vida, se alimenta de forma diferente, o ritmo de sono dele é diferente, é outro mundo. Poucas expressões relatam tão bem o que acontece lá como aqui diz mundo árabe. Então, quando fala em mundo árabe, é realmente um mundo à parte, é um mundo dentro do mundo. E então um grande aprendizado que eu
que eu trouxe de lá, da minha primeira experiência, é respeitar o local que tu tá. Respeitar. Então, independente, eu fui para o mundo árabe, eu tive esse problema, depois peguei a mão, me adaptei, mas tu precisa chegar a respeitar a cultura do local, tu precisa respeitar a cultura de treinamento, tu precisa respeitar a cultura do clube, tu precisa respeitar a história dos atletas, o histórico de cada atleta, porque não é à toa que eles chegaram a ser um atleta de ponta, a ser um atleta muitas vezes de seleção, de uma seleção nacional. Então, tu não pode chegar lá, o profissional não pode chegar lá, ainda mais vindo de outro continente, e fazer uma ruptura de forma tão brusca em toda uma cultura que vem passada de geração em geração. As mudanças devem acontecer, eu acredito que deve acontecer, a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre procurando evoluir. E também o profissional que vai lá, ele deve deixar um legado. Mas a maneira que tu passa esse legado tem que ser com muito cuidado. Primeiro tu tem que ganhar a confiança dos atletas, primeiro tu tem que entrar no mundo deles, tu tem que ser um deles para depois poder passar alguma coisa, porque aí tu vai ter, aí eles vão te ouvir de forma até de forma mais confiante, tá? Quanto à estrutura de treino lá, a estrutura é um negócio interessante do trabalho lá. Tu pode pedir um aparelho que custe $1. Se eles acharem que não é necessário, eles não compram o aparelho que custa $1. Aí tu pede qualquer outra coisa lá que custa bem mais que isso. Se eles acharem que é necessário, aí eles mandam buscar na Itália, na Alemanha. Então, é muito do poder de convencimento. É muito poder de convencimento. Tu precisa... precisar é bom, né? Tu precisa necessitar daquilo, tu precisa explicar por que tu necessita. E aí, através desse poder de convencimento, o clube vai te disponibilizar aquilo. E outro grande aprendizado que eu trouxe de lá é a questão de trabalhar com a situação que te deram. Isso aí é uma coisa que eu nem posso dizer que eu aprendi lá, porque eu já tinha aqui no Brasil de tanto trabalhar em condições, às vezes, limitadas de material, de estrutura. Eu fui aprendendo a trabalhar com aquilo que eu tinha na mão. Então, se eu não tinha uma academia, beleza, eu trabalhava fora da academia. Se eu tinha academia, ótimo. Se a academia não tinha determinados aparelhos, também não tinha problema. Eu sempre tive, ao longo da minha carreira, uma capacidade de adaptação muito grande ao meio que eu estava. Isso aí também foi uma coisa que facilitou a minha entrada e a minha permanência lá no mundo árabe. Porque o clube chegava, eu chego no clube, eu pergunto, o que tem para trabalhar? Ah, tem essa sala, tem isso, isso, isso. Beleza, então nós vamos montar com isso aqui. Ah, mas tu não precisa de nada? E dependendo, assim, se não fosse uma coisa determinante, que fosse impactar de forma decisiva no resultado final lá, eu não pedia, eu não fazia maiores exigências. Eu sempre procurei trabalhar, quando trabalhei com futebol, assim, respondendo uma pergunta: sou lembrado por que eu sou lembrado? Eu sou lembrado, pô, aquele ali é o chato, que nunca tá bom. Aquele ali todo dia ele quer um aparelho, aquele ali todo dia ele quer não sei o quê. Sou lembrado pô, aquele ali é um membro da comissão técnica, um coach, né, que a estrutura que tu largar na mão dele, ele vai botar em funcionamento aquela estrutura. Então eu sempre optei por esse caminho. Não quero nem dizer que eu estou certo, talvez até tivesse em alguns momentos que me impor mais, mas eu nunca quis me desgastar com o clube. Eu sempre preferi trabalhar com a condição que eu tinha, e se fosse o caso de me desgastar por uma questão que fosse realmente mais determinante, mas que poucas vezes aconteceu lá no mundo árabe. Sabe, Zeca, que tu comentando isso aí me veio algo na lembrança justamente do ano de 2018, agora no primeiro dia que eu cheguei lá, daí, pessoal, aí eu vi que tinha um cara dentro da academia, né? Quem conhece a estrutura lá do Santos sabe que só dá para ver o vulto lá da entrada da quadra. E aí eu pedi, quem que é lá em cima? Porque tinha pouca gente, só os profissionais que iam ser. E o pessoal me falou, tem o treinador da Sub-15, o Zeca, que ele tá dando uma olhada na estrutura, na academia. E justamente, eu acho que desde todo o período que tu teve ali com nós, acho que a única coisa que foi passada foi dos cintos de tração, que era uma coisa básica, que auxiliaria bastante todos, né? E era uma coisa barata. Então, justamente para dar a minha visão, que realmente isso é... E até eu acho que é um fator que hoje em dia
os profissionais eles se escoram muito, né? A gente precisa ter os melhores materiais para ter que fazer o melhor trabalho. E eu compacto da mesma ideia que tu, Zeca. O cara que é bom, ele faz com pouco. Isso aí é uma discussão recorrente aí nas mesas. Eu participo desse grupo de estudo que eu citei há pouco aí do futebol. Então as pessoas, eu vejo eu vejo que existe uma, eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo isso assim. Existe uma grande busca pela cientificidade. Eu acho que a ciência ela está aí, nós precisamos nos apoiar na ciência e tal. Só que às vezes a gente vai num clube que não vai dar um GPS para cada atleta. A gente está num clube que não vai dar um programa que tu está controlando em tempo real através da tela do teu celular, do teu smartphone ali. Tu não está controlando em tempo real a intensidade de todos os atletas. Mas também existem caminhos que são menos onerosos financeiramente e que te dão uma resposta muito próxima daquilo ali. Se tu não pode fazer um teste num laboratório bala, mas tu pode controlar a intensidade do teu treino através de noções de percepção subjetiva de esforço, com tempo de carga, aí tu tem uma noção mínima de controle de carga interna e de carga externa, sabe, são essas coisas que o profissional deve sim se adaptar e saber o que tirar de melhor de cada situação. Perfeito, concordo plenamente com o que tu comentou, Zé. Agora, a próxima pergunta, ela é um pouco mais do início, assim. Qual foi o profissional, assim, que tu olhou, que tu disse, não, cara, eu quero largar, eu quero abrir mão da parte da preparação física e eu quero ser treinador, porque tu comentou já que teve a questão, né, de objetivos, mas de um cara que tu olhou e tu disse assim, esse cara me inspira para fazer isso. Quando eu comecei a pensar, amadurecer essa ideia de ser treinador, obviamente eu tinha algumas ideias de futebol, penso futebol de uma determinada maneira, né? Então eu comecei a me voltar muito para os treinadores, especialmente para as entrevistas. Eu sempre prestei muita atenção nas entrevistas, nas coletivas após o jogo, ou mesmo antes do jogo, aquela coletiva de sexta-feira que os treinadores fazem, né? Porque ali tu consegue pensar o que eles realmente estão pensando, o que eles têm como filosofia de jogo, principalmente depois, antes da entrevista, antes do jogo, às vezes ela é um pouco mascarada para não entregar o ouro para o bandido, né? Mas eu comecei a ver que eu tinha muitas ideias que eram iguais, por exemplo, as do Tite. Aquela questão de ver o lado humano do atleta. Um detalhe também mais técnico assim dele, ele chamava um jogador para a seleção e ele botava o jogador para atuar na função que ele tinha se destacado. Porque a convocação, o cara se destaca jogando no ataque, por exemplo, mas o ataque ele pode jogar centralizado, ele pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda, pode jogar como segundo atacante pelo meio, e às vezes o atleta ele se destacava numa dessas situações, aquele ali tem que ir para a seleção, e às vezes eu via que ele chegava na seleção e cumpria uma função diferente daquela que ele tinha se destacado. E eu ficava pensando, mas isso aqui é incoerente. Se o atleta se destaca jogando pela esquerda e trazendo para dentro, ele tem que ser convocado para fazer o que ele faz bem. E aí, se olhar as convocações do Tite, com todos eu não vou nem dizer com todos os erros, mas com todas aquelas ressalvas, porque o técnico da seleção ele nunca vai ser uma unanimidade, né? Sempre vai ter uma tinha que ter chamado aquele lá, esse não podia estar. Sempre vai ter alguma coisa assim. Mas, em geral, as convocações são muito nesse sentido. O cara se destacou no clube e ele foi chamado para a seleção para atuar naquela função. Então, as ideias, não necessariamente a figura do Tite, mas as ideias dele, a maneira que ele via futebol e a maneira como ele eventualmente se posiciona, porque ele saiu do interior também. Tá? E isso aí é uma coisa que eu acho que falta um pouco o treinador. Quando chega no estrelato, ele meio que esquece que muitas vezes trabalhou num clube pequeno, a gente não vê eles nem citarem aquilo,
mas o Tite foi um que fez isso, o Thiago Nunes, ele citou, ele no momento de título ali até com o Atlético do Paraná, ele citou inclusive o Baguá, clássicos Brapel, ele falou no Brapel. Então eu acho que esse tipo de postura é muito inspiradora para quem tá buscando, almejando um lugar também aí dentro do futebol, tá? E sem falar naquelas figuras como não tem como não falar em Mourinho e Guardiola. O Mourinho, porque revolucionou uma maneira de treinar, ele botou a cara a tapa treinando de uma forma que ninguém treinava, que foi quando ele trouxe a periodização tática, junto lá com o professor Vitor Frade. Eles tiveram aquela campanha de sucesso no Porto, e aquilo foi lá em 2004, né? Mas é um trabalho que já vinha sendo consolidado, aquela forma de treinar, aquela forma de trabalhar de forma específica para o futebol. Então ele dizia que o atleta ele não precisava correr na volta do campo, o lateral tinha que ir correndo no fundo e voltando, por exemplo, ou balançando para fechar uma linha de 4 defensiva. E o Guardiola, que depois surgiu com uma antitese desse, não vou dizer nem do pensamento do Mourinho, mas com futebol não tão pragmático, né, com futebol mais propositivo, para usar um termo que resume bem essa situação, com futebol propositivo, claro, facilitado pelo Barcelona, que tinha Messi, que tinha um monte de cara bom ali, mas depois ele saiu do Barcelona e ele continuou tendo resultados em outros clubes e quebrando recordes e tal. Inclusive tem uma estatística assim, ele deve ter vencido como treinador profissional, ele deve ter vencido aí 80, 85% dos jogos que ele dirigiu em clubes profissionais. Então essa estatística assim também ninguém bate, não tem outro treinador. Eu já ouvi assim, traz ele para trabalhar aqui no interior do Rio Grande do Sul. Mas é que aqui, de certa forma, não é futebol. Se tu montar um clube, montar um elenco para jogar um campeonato de 4, 5 meses, às vezes o time disputa 15 jogos e acaba o ano. Isso aí, de certa forma, isso aí não é futebol, isso aí até é uma covardia. Como é que tu Então, alguma coisa, né, Zeca? Não, muito difícil, em campeonatos que às vezes em 11, 12 jogos definem um rebaixamento, e às vezes o clube, falando agora do Gauchão na primeira divisão, o clube está próximo, ele vai para a última rodada, se ele ganhar ele é semifinalista, se ele perder ele está rebaixado, uma coisa assim, porque os campeonatos são muito curtos, são torneios na verdade, né? Mas enfim, eu acho que respondi mais ou menos a tua pergunta aqui no âmbito nacional e no âmbito mundial até de futebol, né? Não, ótimo, muito bem respondido. Qual tu agora, o Zeca, olhando para ele mesmo, qual é o perfil do Zeca como treinador? Qual a principal característica, a principal ideia assim de jogo, de gerenciamento de elenco? O que tu entende em relação a isso que seja o melhor a se aplicar? Eu vou te responder com o mundo animal. O mundo animal é muito interessante, a gente aprende muito com o mundo animal. Então, eu vejo aqueles programas no Discovery, enfim. Aí tem o animal que ele é muito rápido, mas ele consegue manter aquela velocidade por pouco tempo. Então, ele tem pouco espaço para pegar uma presa. Tem aquele que não é tão rápido, mas que é mais resistente. Tem aquele que não é rápido, ele não tem quase nenhuma qualidade, mas ele anda em bando. Então, o que os animais nos ensinam? Os animais nos ensinam a a explorar o melhor da nossa potencialidade. Então, com o passar do tempo, eu fui me conhecendo. Então, eu tenho algumas qualidades, né? Eu também tenho que ter cuidado para colocar isso, mas eu tenho algumas qualidades que eu enxergo em mim que eu acho que são muito válidas para o trabalho de futebol. Eu tenho um relativo poder de convencimento, de mostrar para o atleta algo de forma que seja inteligível para ele, que ele possa entender aquilo e que ele possa executar. Nós somos, assim como você também formado em educação física, nós somos professores de origem, e o professor, tanto que quando pergunto a minha profissão, eu respondo, professor. Olha a tua profissão. Eu não digo que eu sou treinador, nada, eu digo que eu sou professor, porque
O professor é o profissional que domina o processo pedagógico. Então, o processo pedagógico é tu pegar um menino que nunca jogou numa determinada função e tu ensinar para ele, passo a passo, como é que ele pode vir a executar aquela função de uma forma eficiente, desenvolver aquela função com eficiência. Isso aí, não se engane, porque não existe só no Sub-15. E eu trabalhei com profissionais, e uma vez eu comentei isso com eles, eu falo para eu disse dentro do vestiário profissional, eu disse para eles, as mesmas coisas que eu falo para vocês, eu falava para o Sub-15. As mesmas coisas que eu falava para um grupo de Sub-15, eu falo para vocês. Os erros são os mesmos, os comportamentos são os mesmos, por incrível que pareça. A gente pensa assim, o profissional não vai ter o que corrigir. O profissional tem tanta correção quanto uma categoria de base. Então, só o que acontece? O profissional, como o nome diz, ele está todo dia ali contigo. E aí eu acho que essa identificação do não vou dizer do problema, mas daquilo que possa vir a ser corrigido desse profissional, seja individualmente, seja num setor, ou seja numa equipe, que vem da capacidade de observação, isso é uma coisa que eu desenvolvi muito tempo, desde o tempo da preparação física já, tá? Então, isso aí, aliado a uma boa comunicação com o atleta, são essas características assim que eu procuro, que eu enxerguei em mim como positivas e que eu procuro potencializar. Se a gente voltar lá para o mundo animal, vai ser a velocidade de um guepardo, vai ser a força de um leão, vai ser, sabe, aquela capacidade que o cara já tem por natureza e que vai exteriorizando cada vez mais, aperfeiçoando cada vez mais. E de um lado oposto, alguns aspectos que eu também me conheço bem, que eu tenho, que são muitos que eu tenho que corrigir, também procuro diariamente, né, porque eu estudo diariamente, eu procuro sempre corrigir e dar um foco, deitar um olhar bem especial aí sobre esses outros aspectos que eu procuro, que eu sei que tem que melhorar também. E a gente acompanhava bastante, Zeca, no teu dia a dia, justamente essa questão do poder de convencimento e da questão também de ter uma linguagem mais próxima do entendimento do atleta, né? Que tem muito treinador que não dá para chamar de professor, porque não sabe ensinar o seu atleta, o seu aluno, né? E aí a gente pega, por exemplo, naquele ambiente de escola, de formação de atletas, onde tu precisa ter uma literatura, uma linguagem muito simples. Isso não necessariamente diz que tu não saiba, né, que tu não tenha capacidade, justamente pelo contrário, vai te mostrar que tu tem a capacidade para ler numa linguagem complexa, né, e traduzir para o atleta que não tem tanto conhecimento, que tu precisa que ele entenda aquilo ali, né? Esse é o desafio, né? Um dos desafios do treinador é comunicar. E muitas vezes eu digo assim, nós somos, enquanto treinadores, nós somos vendedores. Às vezes tu chega numa loja, tu nem precisa daquilo, mas o vendedor ele tem uma capacidade argumentativa, tamanho e tal, que tu compra. E nós somos vendedores, nós vendemos constantemente para o grupo de atletas, nós vendemos para a diretoria, nós vendemos muitas vezes para a imprensa também, numa conversa com os meios de comunicação, a gente está constantemente vendendo e passando essa mensagem, né? E aí volta num aspecto que eu falei no início da nossa conversa, sou lembrado por. Então até é legal esse feedback que hoje tu me dá, porque vem responder essa pergunta, né? Que legado eu deixo, que mensagem eu estou deixando, porque às vezes também a gente pensa que está passando um determinado comportamento, uma determinada atitude, e aquilo não está chegando. A comunicação é um negócio interessante. Tem até uma pergunta de um treinador da NBA, que perguntaram para ele como é que ele se comunicava. Ele tinha um pivô chinês no time dele, né? Então, um chinês jogando nos Estados Unidos, imagina a comunicação um pouquinho claudicante. Aí perguntaram para o treinador como é que é a comunicação, não vou me lembrar o nome do atleta agora, como é que é a comunicação com o teu pivô lá? Ele disse, é igual aos americanos, entende 50% do que eu falo. Ele estava falando que a comunicação durante o jogo, não é toda a comunicação que chega no atleta, né? O atleta ele vai assimilar, se ele assimilar 50% daquilo que foi passado de orientação,
já é muito, já é bastante, né? Então, às vezes, isso aí já vem ao encontro de uma postura que eu procuro manter, assim, que é fazer observações pontuais durante o grupo, durante o jogo. Fazer observações pontuais, porque aquele treinador que muitas vezes ele é mais colérico, assim, fica na beira do campo, ele se agita, mas o cara que está, às vezes a bola está lá do outro lado, o jogador nem sabe o que ele está gritando. Então esse treinador ele motiva muito a torcida, né, que por passar uma imagem tão participativa assim, mas em termos práticos ali a comunicação não está chegando nem nesses 50% que é a média que o atleta tem capacidade de assimilar durante o jogo. Exatamente. Eu vivi essa parte do atleta também, e é justamente, cara, às vezes tu tem torcida, tem os teus próprios companheiros ali, meu, entra num ouvido, sai no outro, segue o baile. É verdade. Zeca, agora, ainda na parte das características, mas daí, qual a principal característica que tu gosta de ter no teu time, na forma do teu time jogar, na forma do teu time praticar o futebol? Intensidade. Se eu fosse definir uma, seria intensidade, porque a intensidade nos dois momentos do jogo, que quando o time tem a bola e quando ele não tem a bola, claro, desprezamos as transições nesse momento, né? Mas basicamente são dois momentos no futebol, com a bola e sem ela. Se o time for intenso com a bola, atacando um espaço, chegando próximo, agredindo o adversário, chegando próximo do gol do adversário, e sem a bola ele tiver o mesmo poder de recuperar essa bola o mais rápido possível, ou de recompor nas linhas, de acordo com aquilo que for pedido, né, naquele momento. Mas o time que for intenso, tanto que o jogador hoje, uma das coisas que se analisa é a intensidade, não é tanto a altura, não é tanto o quanto ele é forte, mas sim se ele for um cara intenso. Se o jogador for intenso, ele já larga na frente de muitas concorrências. Então, se eu fosse definir uma característica assim para escolher para o meu time seria a intensidade. Ótimo. Essa é uma pergunta que nós poderíamos ficar trocando ideia sobre ela por horas e horas. Eu tenho uma opinião, depois que tu expor ela, eu vou colocar também. Qual a tua opinião, na verdade, assim, na tua opinião, qual foi o principal motivo para o futebol ter evoluído tanto dos anos 50 para cá? Pego o anos 50 porque é o ano ali onde basicamente se pega como início, principalmente aqui no Brasil, né, onde se começou a ter uma visibilidade maior do futebol. Então seria esse o critério só pela idade ali. A gente fala que o futebol evoluiu, né? O futebol realmente evoluiu. Isso é um ponto pacífico. Mas aí nós olhamos, o atletismo evoluiu, o vôlei evoluiu, o basquete evoluiu, o automobilismo evoluiu, as comunicações evoluíram. Então, eu penso que o futebol, fazendo parte de um todo, o futebol, enquanto ciência, ele obrigatoriamente tinha que evoluir. E, inclusive, eu não entendo por que existe essa relutância tão grande contra quem estuda no futebol. Diz, isso é bobagem, são nomenclaturas, no fundo é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, porque o futebol, e agora nessa época de quarentena, passaram vários jogos antigos aí, e eu nem digo antigos lá da década de 70, embora também tenha passado, mas se olharmos jogos das décadas de 90, início dos anos 2000, era outro jogo, parecia outro esporte aqui no Brasil, se a gente olhasse, muito espaço, os jogadores, muita marcação individual, um perseguindo o outro onde ia no campo, tá? Muito confronto, e quando o futebol era assim, o futebol era definido muito nas individualidades. O futebol era pouco coletivo e muito individual. Hoje, o que acontece? Todo esse estudo, toda essa cientificidade que se procurou dar ao futebol, mesmo no aspecto tático, o que proporcionou? Que tornou o esporte ainda muito mais coletivo, porque antes eram 11 caras que entravam em campo, mas botava a bola no fulano de tal lá para ele tentar resolver.
tá? E hoje não, hoje é muito mais coletivo. Hoje todo o sistema trabalha para que a bola chegue naquele atleta e ele tenha condição a partir dali de resolver, nem que seja puxando toda a marcação para um lado e invertendo uma bola numa diagonal para o cara pegar sozinho, num contra um. Ou seja, hoje tudo é pensado. E o brasileiro, como povo, como cultura, nós não gostamos da ciência, porque a ciência requer estudo, e o brasileiro é do improviso. Não, vamos lá, que na hora a gente vê como é que funciona, vamos lá, que vai dar certo e tal. E então os outros países que não tinham essa cultura, ou que não têm essa cultura, eles foram evoluindo, 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 e hoje chegaram muito próximos do nível que é praticado, do futebol que é praticado no Brasil. Embora tecnicamente o Brasil tenha grandes talentos, mas com o passar do tempo e também com a diminuição dos campos de rua e com a proliferação das escolinhas que tirou o campo de rua era o lugar onde o menino ele jogava só com a sua técnica, só com o seu improviso. Se ele tinha que brigar, ele brigava ali. Aí na escolinha já tem algumas regras, ele já não pode brigar no treino, porque senão os pais não vão deixar, e eu acho que até está certo. Mas enfim, Stuane, resumindo assim, eu vejo que não só o futebol, o mundo evoluiu, os carros são diferentes, os aviões são diferentes. Hoje nós podemos conversar aqui por vídeo, coisa que há 20 anos seria impossível. Então, por que só o futebol ficaria fora dessa evolução? Não, o futebol, como parte do mundo, fez parte dessa evolução. Nós aqui no Brasil ainda estamos um pouco relutantes com isso, enquanto cultura geral, assim, mas com o tempo nós vamos dar o braço a torcer e Vamos ser entender obrigados a evoluir, né? vão ser pelo amor ou pela dor. Dessa vez vai ser pela dor de um 7-1, pela dor de algumas eliminações aí. A gente vai entender, e principalmente vai ser muito importante o trabalho de atletas que jogaram na Europa e hoje estão trabalhando no Brasil. Nem digo como atleta, mas, por exemplo, Mauro Silva é um nome que me ocorre agora, jogou muito tempo na Europa, agora está no Brasil, parece que tem um cargo de gestor, ou tinha, junto à Federação Paulista de Futebol. Sabe? Esses caras é que vão trazer um olhar, um viés diferente, assim, vão trazer a novidade, vão trazer esse sopro de jovialidade para o futebol. Assim, a gente precisa renovar o futebol e mantendo a essência, essa mão aí que nós não estamos conseguindo achar, manter a essência do futebol brasileiro, mas trazer as adaptações que representam hoje em dia a evolução do futebol como um todo. Sim, eu vejo até justamente foi por assistir essas partidas que dificilmente a gente tira o tempo para assistir, né? E se via bastante isso que tu comentou, a questão de marcação individual, de não ter tanto o espaço definido no plano de jogo, no campo, né, com funções tão bem definidas. Mas eu vejo também que teve uma questão de evolução de conhecimento físico para dar capacidade para que esses atletas também dessem intensidade, que até tu mesmo comentou, que naquela época não se tinha tanto, né? Tu pegava um cara, ele por mais que ele tivesse o princípio de atacar a bola quando perder, de correr para frente, não correr para trás, né? Ele não se tinha um avanço tecnológico também em relação, e de conhecimento em relação à parte da preparação física que se tem hoje, né? Então, hoje a gente consegue dar mais dinamicidade no trabalho, no jogo, e, claro, com todo o estudo que tu bem comentou ali, aí o esporte evoluiu e eu vejo que tem espaço para muita evolução ainda no decorrer dos anos. Verdade, concordo. Zeca, agora a gente vai para as perguntas da galera, certo? Manda bala. Até quem está assistindo aí, se tiver uma pergunta para fazer para o Zeca, assistiu até agora, achou, ficou alguma dúvida, manda para nós que eu faço a pergunta para ele, certo? A primeira pergunta vem do Fernando Soriano. Qual foi o teu maior desafio no futebol até hoje? Eu penso que meu maior desafio, é difícil definir um desafio assim, né? Mas o meu maior desafio foi começar no futebol, porque eu não tinha jogado,
não fui atleta, não joguei futebol. Lá na adolescência eu tentei ser atleta de vôlei. Rapidinho eu vi que não ia dar muito certo. Aí eu fui estudar. Quer dizer, na verdade, nunca abandonei os estudos, né? E então o maior desafio para mim foi eu começar do futebol do zero, eu vencer aquela primeira barreira da desconfiança das pessoas que... Porque quando eu comecei lá no início dos anos 90, o futebol ele era povoado de ex-atletas. Tanto que era comum os jogadores, eles chegavam para mim, eles não perguntavam se eu tinha jogado, eles perguntavam qual posição eu jogava. Que posição tu jogava? Eu digo, não, mas eu não jogava. Então eu considero esse o meu maior desafio, porque depois que a gente entra no futebol, as coisas ficam mais fáceis. Os desafios eles são inerentes, é uma final de campeonato, é uma competição internacional, é montar uma equipe durante a competição, como se montou ali a 15 do Santos naquele ano. Mas esses desafios eles são inerentes ao futebol. Quebrar essa inércia e entrar no mercado do futebol, para mim, foi mais difícil. Perfeito. Agora, justamente, o Matheus Crestani que fez a pergunta, e é justamente da época que tu trabalhou ali no Santos. Ele comentou que ao ver dele, tu prezou muito pela organização defensiva da equipe naquela época. Isso foi aí ele perguntou se esse método utilizado foi pela característica da equipe, dos jogadores, ou se foi mais por tu achar que esse é um método adequado de se utilizar na formação dos atletas hoje em dia. Primeiro, mandar um abraço para o Cristani aí, um cara extremamente dedicado. Depois não falei mais com ele, espero que continue jogando ainda. Quando vai se construir uma casa, a gente começa sempre pelo alicerce, né? O alicerce de um time é a defesa. Então, tendo uma defesa bem postada, passando para os atletas aquela noção que mesmo o atacante ele é o primeiro defensor. A partir dali, vai acontecer duas coisas. Nós vamos parar de tomar gol e nós teremos a bola. Se eu não tomo gol e se eu tenho a bola, a chance de ganhar o jogo começa a crescer. E foi ali que nós começamos a ter resultados positivos com aquele time, quando nós começamos a entender isso aí, a executar esse plano de jogo, passamos a defender bem, a ter a bola, e aí nós começamos a ter resultados positivos. Ali também, especificamente dessa passagem no Santos, foi um período em que, como eu falei no início, nós fomos montando a equipe durante a competição, e isso aí é sempre um negócio complicado. Eu me lembro que tinha jogo, às vezes 2 jogos pelo estadual dentro da mesma semana ali, sem tempo de treino, foi um negócio bem complicado. Então eu obrigatoriamente naquela situação eu tinha que priorizar a defesa. Até os treinos de campo também não eram tão abundantes assim, não tinha muita preocupação com espaço. Uma coisa era marcar na quadra pequena, outra coisa é marcar no campo, onde os espaços são muito mais amplos, né? E depois, quando eu trabalhei com equipes profissionais, eu continuei dando essa ênfase para a parte defensiva, só que aí o sistema de treino profissional é diferente, porque eu podia dividir o time e trabalhar o ataque de um lado e a defesa de outro. Então, às vezes eu ficava com a defesa, o preparador físico, meu auxiliar lá ficava com o ataque, depois nós invertíamos, isso aí no turno da manhã, e no turno da tarde nós juntávamos os dois trabalhos e fazíamos o ataque contra a defesa. Então os dois estavam treinando. Então, essa situação específica do Santos, eu sempre faço a comparação com o paciente, né? É o remédio que o paciente está precisando naquele momento. Então não adianta aplicar sempre o mesmo remédio para todos os pacientes, que em algum momento vai dar problema. Então a leitura que eu fiz do Santos naquele momento precisava daquele trabalho defensivo, precisava se fortalecer, até por uma questão de autoestima. Nós precisávamos parar de tomar gol, nós precisávamos jogar com o goleiro mais adiantado, e aquela cadernetinha que eu tinha, que eu anotava tudo durante o jogo ali, que eu sei que vocês riam, você ria, o Anderson ria também, eu anotava ali, o Anderson dizia que era a lista do jogo de bicho. Ali eu tinha uma lista dos jogos que nós perdíamos, quais as situações que mais se repetiam no jogo que nós perdíamos. Então, e uma das situações que mais se repetia era o goleiro jogar muito dentro do gol, muito embaixo da trave. Então aí eu pedi para o João adiantar, e o João adiantava, aí a gente já começou,
já começou a pegar aquela bola que passava pela linha defensiva e tal. Então são esses detalhes que fazem parte da montagem. Pena ali que a gente não teve mais tempo, né, para fazer tudo isso antes da competição. Mas respondendo à pergunta, eu considero, eu prezo muito pela defesa, e se eu tiver pouco tempo, eu vou sim priorizar sempre a defesa. Perfeito. Agora eu vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar a pergunta do Roberto. O Roberto Lima, ele primeiro deu boa noite. Zeca, com o teu conhecimento do futebol e com a tua experiência no exterior, não surgiu o convite para trabalhar como olheiro de talentos? Boa noite, Roberto. Obrigado pela presença e pela participação. Não surgiu. Eventualmente o pessoal me liga lá de fora pedindo um atleta ou outro numa ou outra posição, mas sinceramente eu não gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, tá? Por quê? Porque o meio do futebol já é um meio um pouco contaminado, sim, né? Então, se eu trabalho em comissão técnica, daqui a pouco eu indico um jogador para cá, indico um jogador para lá, não vai faltar alguém para dizer que eu estou trabalhando de empresário também, quando na verdade eu não estou. E essa questão, então, quando surge alguém me pede algum atleta, eu sempre dou o nome de algum empresário, tem sempre vários empresários aí pedindo contato no mundo árabe lá, eles ficam bem contentes, e eu também, por não me envolver com essa situação. E o olheiro, a vida de olheiro é uma vida assim que o cara está sempre, é um foco diferente, assim, por mais que a gente trabalhe com comissão técnica, quem vai ser esse olheiro, esse descobridor de talento? Ele é um cara que ele está em todos os campeonatos, mas ele não está olhando. Eu estou no campeonato, mas eu estou olhando a mecânica do jogo, eu estou olhando as substituições que são feitas. É outro olhar, e o olheiro ele vai olhar especificamente um jogador, um atacante, ou ele vai às vezes para um campeonato procurando um lateral direito. É um trabalho que também nunca tive oportunidade, mas nunca fui atrás, nunca me chamou a atenção. Não sei se eu seria um bom olheiro, assim, analisando tanto a individualidade, menos a coletividade, menos o sistema que faz aquele time operar. Queria mandar um abraço aí para a Cláudia, que está sempre acompanhando as lives. Eu esquecia de falar, de agradecer, mas queria te agradecer, Cláudia. O Luciano também, que entrou aí, o próprio Pestani, que tinha mandado mensagem. Sempre bom o acompanhamento de vocês. Zeca, agora a gente vai para um bate-bola rapidinho. É o qual você prefere. Então, vou te dar duas alternativas, tu sem pipocar, vai responder de bate-pronto. Cuida que tem umas na canela. Antes, eu só posso mandar antes um abraço para a Cláudia ali, que fazia melhor a la minuta lá, um abração para a Cláudia, fazia melhor a la minuta lá quando a gente estava treinando para ir para Teutônia. Tinha treinos em 2 períodos ali, manhã e tarde, e ela fazia um almoço sensacional ali para nós. E a Cláudia, uma amiga também que eu fiz no Santos ali, um abração para a Cláudia. Ah, verdade. Quem nunca, né? Então tá, vamos lá, Zeca. Primeira, ataque ou defesa? Ataque, só para o Crestani ficar bravo. Ataque, isso? Ataque? Show. A defesa é para te não perder o jogo, o ataque é para te ganhar. Então depois consolidar a defesa tem que atacar. Boa, boa. Jogador cancheiro ou jovem promissor? Jovem promissor. Zagueiro técnico ou zagueiro destruidor de jogadas? Zagueiro técnico. Destruidor de jogadas destrói treinadores também. Ser técnico ou preparador físico? Técnico. Pelé ou Maradona? Dom Diego. Pô, os hermanos, homem. Grupo de jogadores contestador ou obediente? Se contestar a questão tática e não contestar treino, não contestar folga, hoje está treinando demais, não sei o que mais, sempre o contestador, porque o contestador ele vai exigir do comandante, e o contestador ele vai daqui a pouco te mostrar uma coisa que tu não tinha visto.
Perfeito, sou da mesma opinião. Zeca, qual é o teu recado final, assim, que tu quer deixar para nós, que tu acha que seja importante para quem está assistindo a gente aí? Como o público que assiste é bem voltado para o futebol, eu acredito dizer que o futebol é dos persistentes. O futebol é dos persistentes. O futebol é daquele cara que persiste, que continua, que vai mais um pouco, e quando todo mundo para, ele continua ali, por isso ele colheu os frutos. E o futebol é muito bom porque é assim, nenhum outro ramo de atividade dá tantas oportunidades como dá o futebol. O futebol vai dar oportunidade para todo mundo. Só não pode desistir dele. Perfeito. Bom, eu queria agradecer aos patrocinadores, então, a Fernanda Fotografias, a ProCoach e a Personale Premium Fitness, por estar apoiando o projeto, apoiando a iniciativa. Queria dizer que foi uma honra muito grande te ter como para trocar um papo contigo, né? Dizer que eu tô com saudade de ti, Zé, que tu foi um amigo que eu criei aqui e que, infelizmente, por toda essa questão que a gente está vivendo, a gente tem que se afastar um pouquinho dos amigos, né? Mas sempre mantendo o contato e, bom, agradecer imensamente por tu ter passado toda essa experiência, todas essas ideias que tu tem. Foi um cara muito importante para mim e por isso logo que eu tive a possibilidade de chamar foi muito bom para mim, né? Porque eu acho que as pessoas têm muito a aprender contigo, não só na parte da técnico, tático, mas como pessoa, como ser humano. Então, muito obrigado pela participação, né? Foi muito bom para mim te ter aqui como convidado. Pô, muito obrigado, Stone. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço as palavras aí, a recíproca é verdadeira. E vai passar essa pandemia, isso aí em algum momento vai passar, nós vamos sair para comer aquele cachorro quente lá no. Inclusive, quando a gente armou lá, você não foi, né? Mas tudo bem. Me derrubaram, me derrubaram. Não, vai ter outra oportunidade, tá? A gente vai conversar, não vai precisar ser online, não. Show de bola. Zeca, grande abraço e fica com Deus aí. Tá bom, obrigado, meu amigo. Abração. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Se liga que semana que vem tem mais.